Bem-vindo a mais um episódio do Orgânicos Copacast, vem conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos Copacast. Eu sou Eric Costa, estou acompanhado do meu sócio José Florencio. e hoje nós vamos falar de um assunto que está dando o que falar nas redes sociais, que são as certidões negativas. Muita expectativa enganosa sobre essa decisão do CNJ. Tem muita gente aí com uma perspectiva equivocada disso, profissionais, corretores principalmente. Isso vai gerar confusão. Certamente. Acompanhe então, eu vou aqui fazer logo uma pergunta direta ao José. José, recentemente eu recebi de 2 clientes no WhatsApp, 2 clientes proprietários que estão com apartamento para vender, tá? E me mandaram uma notícia do Conselho Nacional de Justiça, que decidiu agora no último 8 de setembro desse mês, a respeito das certidões negativas. De fato, o que diz essa decisão? As certidões negativas deixaram de ser obrigatórias? Ou o que é isso, afinal? O que está se espalhando por aí, que as certidões negativas não são mais obrigatórias. Acho que a gente tem a decisão aí, seria bom a gente dar uma lida aí. Pode ler aí, Pedro? Bota. É o que diz a decisão. É vedado aos tribunais, às corregedorias gerais de justiça e às serventias extrajudiciais exigir a apresentação de certidões negativas de débitos tributários federais, estaduais ou municipais como condição à lavratura, registro ou averbação de escritura pública de compra e venda de imóvel. Isso é uma decisão do colegiado do Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais e corregedorias gerais de justiça dos estados, elas estão subordinadas a esse Conselho Nacional, que é federal, né? Então, o que de fato, José, essa decisão ela quer dizer na prática? Primeiro é o que as pessoas estão pensando. Desburocratização, menos algo, como se isso fosse bom, se não tivesse nada contra. Mas eu fui buscar um pouco mais a fundo ali, porque para a gente entender muitas vezes a lei, a gente tem que entender o espírito, por onde ela foi, por quem ela foi criada, por que ela foi criada. Uhum. E assim, eu reparo que isso daí, na verdade, visa beneficiar aqueles peixes graúdos, não a gente ali que está lidando ali com a compra e venda de imóveis. E a gente está... Isso dali, na minha opinião, se eu fui procurar, primeiro saber qual foi o julgado que terminou nessa decisão, nessa tese aí. Uhum. Na verdade, é um patrimônio de uma pessoa do Paraná, muito rica, que foi advogado, foi ex-presidente da OAB, foi deputado federal por 2 mandatos, é uma pessoa que tinha muitas terras lá, tinha briga de terras dele com a própria prefeitura local. Uhum. E muito provavelmente existe débitos tributários ali, muito provavelmente IPTU, ITR, que é o Imposto Sim. de Transmissão Rural, deve ter imposto de renda, e muito provavelmente porque quem ajuizou essa ação foi o espólio dessa pessoa. Ou seja, eles tentaram vender algum imóvel deles, muito provavelmente, Sim. e quando chegou lá no cartório, lá no registro, opa, não vou fazer isso aqui não. Tem um débito aqui muito grande, que corresponde, às vezes, muito mais do que o valor do patrimônio. E eles não conseguiram. Então, isso chegou até as instâncias superiores e eles julgaram inconstitucional. Uhum. Porque eles alegam que os cartórios, os registros de imóveis, eles não têm prerrogativa de cobrança. Ou seja, na verdade... os cartórios estão fazendo, você não pagou o tributo imposto de renda, você não pagou o IPTU do imóvel. E para vender o imóvel você tem que pagar. Então, pessoas estão sendo impedidas de comprar um imóvel fazendo escritura. E
o que que acontece nisso daí? A gente sabe que dívidas federais, dívidas municipais e estaduais, quando tem esse interesse, se perdoa. Então eu acredito que muitas pessoas lá, os graudão lá, eles sabem ainda mais a área imobiliária, as construtoras querem comprar um terreno e não pode comprar porque tem um débito de fiscal. Sim. Então, o que eu acho? Olha, pô, teu terreno vale 10 milhões, mas você tem uma dívida aí de 7 milhões. Uhum. Ó, não, eu compro, tudo bem, eu pago 3 milhões e os 7 milhões da dívida, meu amigo, os peixes grandes, para se beneficiar, eles vão, muitas vezes, perdoar essa dívida. A gente já viu isso várias vezes acontecer, que dívidas são perdoadas. E nisso envolve muita coisa. Porque para você... Tu lembra, há pouco tempo atrás, aquele ministro que... Eu esqueci o nome dele, mas ele tem uma frase muito famosa, que ele apareceu falando lá para um ministro do STF, missão dada, missão cumprida. Ah, mas acho que foi um do Tribunal Superior Eleitoral na época. Mas a decisão dele foi... Sim. Ele também cumpre lá no Tribunal Claro. Eleitoral, mas ele é ministro do STJ, alguma Ele coisa é do assim. SF. Não vou falar o nome dele aqui, veio à mente. Pode- Mas ele todo mundo conhece. Missão dada, missão cumprida. Só você botar aí na internet. Há pouco tempo atrás, ele julgou que dívidas fiscais de 15 anos atrás pode ser cobrada hoje no atual proprietário do imóvel. O que é isso? Na verdade, é uma insegurança jurídica que, se a pessoa que há 15 anos atrás que vendeu o imóvel tinha uma dívida fiscal e que por um acaso não foi apontada, ninguém ficou sabendo. Às vezes a dívida de imposto pode ser estadual de um outro estado e você não tem ferramentas para você fazer pesquisas através de certidões em todos os estados. E essa dívida fiscal, ela pode ser cobrada de um terceiro. Parece que nesse caso que ele julgou lá que a dívida ainda poderia ser cobrada, era o terceiro proprietário, ou seja, alguém comprou de alguém que devia há 15 anos atrás, ou 10 ou 12, que não foi vista a dívida, o valor da dívida, não foi cobrado, foi feita a escritura, vendeu para um aqui. Essa pessoa vendeu para um terceiro, e esse terceiro é que vai ter que se responsabilizar com o patrimônio dele com aquela dívida. Então, quer dizer, quando eles querem, eles protegem e protegem o Estado para receber a execução fiscal. Mas Sim. agora, para isso, eles flexibilizam. Na minha opinião, essa decisão é para beneficiar peixe grande. Entendi. Nós aqui, a gente tem que continuar na mesma toada, dando a mesma segurança jurídica, entendendo isso, porque a gente não vai poder recorrer depois. A insegurança jurídica de uma dívida fiscal, ela Perdura, não né? vai morrer, tá entendendo? Na prática, então, José, você está querendo dizer o seguinte, tá? Se o cliente comprador comum, que a gente chama de seu João, tá? Ele compra um imóvel da Dona Maria, e a Dona Maria, ela possui alguns débitos fiscais, tá? E tá respondendo alguma ação em andamento relacionada a esses débitos. Com a nova decisão do CNJ, agora de setembro, o cartório realiza ali, lavra a escritura de compra e venda, e depois o RGI. Ele registra essa escritura, tá? E meses depois ou anos depois, seu João recebe uma notificação, tá? De penhora por dívida do bem imóvel que agora ele possui. Só que ele não é o causador dessa dívida. Como é que fica isso? Então, ele vai perder. Ele vai ter que pagar. O que na prática mesmo, Eric, que vai acontecer é porque para alguém lavrar uma escritura com débitos fiscais assim, tem que ter a conveniência do comprador e do escrevente, a não ser que o comprador seja muito leigo e seja enganado. Mas na prática, José, você sabe que no mercado, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Assim, tem colegas que não são diligentes, não são prudentes,
não verificam a documentação, não assessoram o cliente comprador, né? E está empurrando um produto ali para o comprador e, na verdade, vai lesar todo mundo. Ele tá visando só a comissão, ele não vai apresentar as certidões, que inclusive são gratuitas, elas nem são pagas, tá? Porque agora vai falar, não precisa. Quantos colegas nossos já não devem estar propagando Sim, essa informação já aí no mercado? Já estão propagando. Mas na prática, não vai acontecer muito. Porque a incidência de escrevente, a não ser que o corretor ou o comprador permita que o escrevente seja a indicação do próprio proprietário. Aí sim vai se correr um risco sério. Até porque, via de regra, quem indica, escolhe o escrevente para a escritura comprador. é o comprador. Então, mas aí, vamos supor, inclusive, olha, desconfie, tá? Teu proprietário aí tá bancando aí, tá falando, não precisa mais apresentar as certidões, que não sei o quê. Se ele tiver muito firme nisso, aí é que você tem que ter cuidado. E como o Eric falou, a maioria são gratuitas as certidões, tá? Essas certidões fiscais. Aqui no Rio mesmo de Janeiro, aqui no Rio, as únicas certidões pagas ainda exigidas são a certidão da matrícula do imóvel e a certidão de Interdição de interdição de tutela. As outras são todas gratuitas, ou seja, não tem por que não tirar, tá entendendo? E se o proprietário fica bancando muito isso, cuidado, que ele pode estar com algum problema e tá querendo esconder. Exatamente. E aí, meu filho, aí que você tem que ter esse cuidado. E ter cuidado também na própria negociação, porque eu, particularmente, se eu encontrar aí um proprietário, você teve proprietários que te questionou, né, sobre isso. Sim. Você Tive explicou, recente. eles entenderam. Sim. Proprietários estão vendendo imóvel. Mas a gente pode pegar um proprietário que ele queira bancar isso. Primeiro, ainda não está validado, porque a corregedoria... Ainda ia te fazer essa pergunta. Como é que está funcionando hoje no Rio de Janeiro? Essa decisão é de 8 de setembro, a gente já está aqui quase no dia 20 de setembro, né? De 20 e pouco, hoje que é dia 20. Hoje que é dia? Dia 20, né? Dia 20 de setembro. E como é que está funcionando isso na prática? Na prática, tá tudo continuando normal. Tu vai no escrevente, o escrevente vai exigir as certidões, as fiscais. Se tiver alguma coisa... ele ou não vai lavrar a escritura quando ele vê risco mesmo, ou ele vai esclarecer isso para o comprador. Olha, tem esse apontamento aqui, tem um débito aqui, mas porque, na verdade, não é nem deixar de apresentar as certidões. Na verdade, é quando aparece uma certidão lá positiva, ou seja, com débitos, ou uma certidão positiva com efeitos negativas, isso não é impeditivo para lavrar a escritura, mas nunca foi. Na verdade, nunca foi. O que eles estão fazendo agora é obrigando um cartório, um registro de imóveis registrar. Porque tem escrevente que vai alertar ao comprador, olha, isso aqui é muito complicado para você. Essa semana a gente teve... avaliando o imóvel aqui numa rua de Copacabana, proprietário com uma boa intenção e o comprador querendo comprar, mesmo com uma dívida que está em andamento, que muito provavelmente vai prescrever, e eu vi que a dívida excede muito o valor dos patrimônios total, porque o comprador falou, não, mas ele pode resguardar o valor da dívida num outro patrimônio, ele não tem outro patrimônio que cubra aquela dívida. Então, se acontecer da dívida não for prescrita, ele vai perder, ele vai comprar o imóvel, vai falar que tem ciência que o proprietário tinha dívida, e depois ele vai ser penhorado e leiloado. Então, hoje, não mudou nada, porque a corregedoria ainda não chancelou essa decisão. Porque, na verdade, apesar deles terem essa visão, eles mesmos aconselham que você tire as certidões, que você esteja a par da questão executiva. Sim. O que eles querem é que os cartórios não façam a exigência de deixar de lavrar uma escritura. Para quem? Para peixe grande, Eric. A gente não tá nisso daí, não. Tá entendendo? Exatamente. Exatamente. José, eu fico imaginando o seguinte, num processo de negociação, tá? Não com a gente,
tá? Um vendedor aceita uma proposta de um cliente comprador, tem um corretor ali no meio, o corretor tira as certidões, apresenta as certidões, vê que há débitos ali. Vamos supor, tô dando um exemplo, tá? A compra do imóvel acertada por 1 milhão, imóvel que vale no mercado é em torno de 1.300.000, ou seja, está comprando com deságio, né? E existem débitos fiscais aí na ordem de 500 mil, tá? E aí o corretor ele chega e fala assim, ó, pô, você está comprando com desconto, você está pagando a menos, se por um acaso acontecer alguma coisa no futuro, né, você já fez ali uma reserva. O que você orienta nesses casos? Com a gente, esse tipo de negócio não acontece, tá? Até porque lá na frente tem mora, né? Tem honorários, tem um monte de coisa que pode incidir aí e esse débito ele ser muito maior do que esse pequeno desconto. Tu falou que o imóvel vale 1.300 Isso. e ele está comprando por 1 milhão. Isso. Só que deve cerca de 500 mil. Eu aconselharia pagar só 800 mil e o atual comprador quita os 500 mil. Quitar de imediato. Quitar de imediato. Bom, Na verdade, boa. eu não concordo com isso. Agora, eu queria perguntar a você uma coisa. Você não sabia que eu estava vindo com essa teoria aqui da Não. conspiração? Tu não sabia, foi pego de surpresa. Não, você nem quis falar comigo, eu te O que perguntei. você acha disso? Olha, eu não tinha pensado nessa questão do lobby, eu vejo isso na tua fala, eu vejo como lobby de peixe grande, peixe graúdo. Eu acho que é mais perigoso do que se imagina, tá? Troquei contigo ali na imobiliária as mensagens que eu recebi, as 2 mensagens que eu recebi no WhatsApp, mensagem que eu recebi também no Instagram, de cliente me questionando a respeito dessa desobrigação de apresentar certidões, e para todos eles eu respondi da mesma forma. Vou continuar sendo diligente, prudente, tirando as certidões, que inclusive são gratuitas, e alertando os riscos do negócio. O que você achou do que eu tô falando? Não, eu acho que tem sentido, total sentido, até porque a gente está falando aqui do comprador médio, né? Do morador local. O médico tá pensando que é para ele, para a burocracia dele. Só que essa desburocratização, esse facilitador, ele é para quem deve milhões, 10, 20, 30 milhões, Exatamente. ou mais do que isso, né? Então, Exatamente. eu achei uma percepção bem interessante, e me veio à mente quando você começou a falar, eu falei assim, pô, cara, isso é coisa de lobista. E aqui, quem sou eu para chegar e falar que foi A, B ou C? Mas essa decisão, agora eu que vou te pegar de surpresa. Essa decisão é de um conselheiro indicado pela OAB. Te peguei agora. Mas o STF já tinha... Sim, já tava, na verdade, já tinha jurisprudência já sobre tinha débitos jurisprudência. fiscais. Ele só confirmou aquilo que estava sendo... Mas você acha isso coincidência? Foi uma ação que originou lá no Paraná, que você comentou, né? Cara, no Paraná. Essa é do Paraná, mas Sim, existe outras já. Existe outras ali, tudo esperando. Construtoras que estão com uns terrenos em vista e sabe que tem dívida fiscal. Sim. E sabe que a dívida toda muitas vezes supera muito mais o valor do imóvel. Então as pessoas não estão podendo comprar o terreno para fazer construção. Então esses caras têm acesso aos peixão lá de cima. Sim. E sabem que estão sendo impedidos de fazer aquisições por conta disso. E aí, meu amigo, todo mundo ganha. É verdade. Está nessa daí. Qual o conselho que você dá na prática para um cliente que está em processo de negociação na compra de um imóvel e que de repente surgiu ali uma situação que o corretor não alertou, ele só soube pelo escrevente no dia da escritura? A quem? Falar quem? O cliente comprador? Comprador, Bem, a gente tem que analisar. Tem problemas que são transponíveis, né? São transponíveis. Então, eu sou pró-negócio. Muitas vezes já fui assessorar clientes que chegar lá na escritura tinha coisa errada, mas eu falei, não, isso aqui soluciona assim, dá para solucionar. Mas dependendo do tamanho do problema, aí você já vê má fé ali, talvez não do proprietário,
ou do proprietário e o corretor é imprudente. Então, tem que pegar e analisar. Agora, assim, o que eu faria se um proprietário batesse o pé e falar, não, Isso aí eu não já sei. precisa, não precisa. Faço o quê? Eu acho que você. Posso falar Pode, aqui? pô. Possivelmente você alertar o cliente comprador de um risco maior por conta de essa intransigência. A gente Para vai. não falar outra Não, é coisa. porque, na verdade, a gente vai saber identificar. Lá, Porque lá no tem início. proprietário de má fé Sim, e tem o proprietário que é minha lei. sim. Se eu identificar que o proprietário é de má fé, Não tem se negócio. bobear, não vai ter negócio Eu sei nenhum disso. de nada. Pode me apresentar todas as certidões que eu vou ficar desconfiado. Mas se for um proprietário, se eu perceber que é um cara assim, tipo, não, vale o que tá na lei, não, eu não vou discutir com ele. Sim. Eu não vou nem falar pro comprador. Eu vou tirar as certidões. Porque eu quero fechar negócio, não vai ser por conta de. Eu primeiro que a gente tira. Sim, a gente já faz isso. Antes, muito antes de tudo. Aí eu vou tirar as certidões, tá bom, não vou falar nada para ele, tá bom, vou tentar uma, duas vezes. Se não quiser pagar as certidões de interdições de tutela e ônus reais, cara, melhor coisa você paga. Não coloca isso pro comprador, porque o comprador vai ficar bolado. Se o comprador percebe que o proprietário tá ali com pão durice, ou na exigência da lei, ou de picuinha, meu irmão, é melhor você não passar isso para ele, porque senão você Sim. acaba fazendo. Você percebeu que o proprietário tá ali só turrão mesmo, não de má fé? Eu vou fazer isso. Aconteceu recentemente. Essa venda agora da Barão. Do O quê? advogado da cliente, proprietária, vendedora, Ah, incluiu lá, não sei o quê. alguma coisa. Tu Isso, passou exatamente. tudo, não? Né? Oi? Tu passou tudo para compradora, não, né? Na realidade, eu consegui um desconto maior do que o custo das certidões, Aham. porque assim, a maioria delas são gratuitas e quem se beneficiou foi a própria cliente compradora, né? Teve um Entendi. desconto Que bem ela- bacana. Ela deu, então foi vantagem para A ela. vendedora estava de boa fé, só o advogado ali que quis, não sei se já defender a cliente ali dele para evitar qualquer outro tipo de custo, mas acabei colocando isso na negociação, consegui um preço mais E também vantajoso. tem muita gente, aí vocês, daqui, pessoal de Copacabana, as certidões eram muito caras. Sim, eu lembro o jogo por vendedora, o último custo era de R$ 1.500. Eu tava achando que hoje estaria o jogo inteiro aí, estaria nos R$ 2.200 um jogo. Tranquilamente. E aí vamos supor, uma família que tem 10 irmãos que são proprietários de uma coisa, de um Nossa. imóvel, daria mais de R$ 20.000 de certidões, quase R$ 20.000 de certidões. Mesmo assim, é para a segurança do comprador e até para nós, corretores, nos livrarmos. Porque você não tira as certidões e aí depois aparece alguma coisa. A gente tem feito esse alerta, inclusive. O registro de imóveis, principalmente na venda quando é com escrevente, o escrevente ele tem pedido, os escreventes com diligência, eles pedem a quitação de condomínio. Mas o RGI não pede mais a quitação de condomínio para os imóveis financiados. José, acho que você não lembra. Eu fiz um teste, acho que foi ano passado, na venda de um apartamento lá em Botafogo. Eu falei assim, José, vou fazer um teste. Eu dei entrada com instrumento particular, foi uma compra e venda via Banco Bradesco, tá? Eu dei entrada sem certidões, foi registrado. Você não lembra disso, não? E tinha apontamento em alguma certidão ou não? Não tinha. Eu tinha todas as certidões, eu guardei lá na imobiliária e falei assim, pô, vou fazer um teste. Eu dei entrada no registro, não teve exigência e foi registrado. Pô, mas pior do que essa foi a venda que a gente fez aqui. Tinha uma dívida no condomínio de mais de R$ 100.000. Eu lembro. Tinha uma certidão de distribuidor com um apontamento de execução. Execução, né? Estava muito próximo de tentarem penhorar e leiloar. A proprietária de boa-fé estava vendendo para pagar a dívida. O RGI não me pediu a quitação de condomínio. Eu lembro, você ficou assim, ó. Eu poderia ter fechado aquela venda sem pagar a dívida de condomínio. A proprietária, se ela não me falar, se eu fosse negligente,
eu não pediria, mas a gente fez até a negociação com a administradora, conseguimos um pequeno abatimento. Sim. O comprador deu um sinal para poder quitar essa dívida um pouco antes, nós fizemos a escritura, mas eles não me pediram e a certidão estava com apontamento de execução. Nem um banco verificou isso e nem o RGI. O que vai acontecer e está acontecendo? Muito provavelmente, nesses meses que houve essa... Porque está havendo uma desburocratização dessas certidões. Aqui no Rio, Sim. tirava-se muito mais. No RGI, você tinha que levar tudo. Você tinha que levar uma cópia da quitação do condomínio com a assinatura reconhecida. Sim. Hoje não estou pedindo mais nada. O que ia acontecer? Ia se vender, e já deve estar acontecendo desde que houve isso. Pessoas que venderam devendo condomínio, não falaram para o corretor negligente, não tirou a quitação de condomínio, porque o RGI não exige. Não, vendeu. No mês seguinte que a pessoa começa a morar lá, bate o boleto do condomínio do mês e fala assim, ó, você está devendo aí 20 e poucos mil reais. Eu tenho certeza que está acontecendo isso. Me fala aí, você aí, se você já vivenciou isso daí. Isso é uma coisa que está... E eu acho uma grande oportunidade para gente que é mais diligente nessa parte documental. Porque cada vez mais com a desburocratização, na verdade, o que vai trazer é uma insegurança jurídica. O pessoal reclama muito da burocratização para comprar, registrar. Nossa, precisa de tudo isso. Meu amigo, infelizmente a gente tem que falar, o brasileiro é burlador. Sim. Então, quanto mais diminui as exigências de segurança, o corretor tem que fazer esse papel. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que é por aí. Então, ó, antes de fechar qualquer negócio, o ideal é você contar com uma análise preventiva da documentação do seu imóvel ou do imóvel que você quer comprar. Se a gente já fala, pô, tô na corretagem há 13 anos contigo. Eu entrei logo no primeiro dia, ó, pegou a informação, documentação do imóvel, vamos fazer uma análise preventiva. Pô, não dura, com as certidões gratuitas, não dura 5, 10 minutos. Eu sento ali rapidinho com os dados do proprietário, dos proprietários e do imóvel, rapidinho a gente consegue fazer isso. E a gente faz uma coisa que ninguém faz. Análise subjetiva. Eu tenho uma tese que é análise subjetiva do risco. Só de eu olhar algumas questões da propriedade, de como o imóvel foi adquirido, como esse imóvel foi passar na mão do proprietário, eu já sei se esse proprietário me traz risco ou não. Tem proprietários que nem se apresentar todas as certidões, a gente lavra. Mas tem proprietários que a gente fica muito tranquilo. Sim. Por algumas questões. Então, a gente tem essa forma de analisar esse risco, eu chamo de análise subjetiva de risco. Isso só quem sabe fazer isso é quem tem prática. É verdade. Tá? E por isso que você não vai ver isso em nenhum livro de teoria de direito. Eu sou formado em direito, sou advogado, sou pós-graduado em direito imobiliário, mas não se fala disso. Porque, na verdade, o que as pessoas analisam muito mal é o papel. Mas existe uma análise ali, análise da pessoa, da forma como que ela adquiriu o imóvel, que me dá muito mais segurança do que o papel. E também a própria conversa que a gente tem com o cliente, né? O cliente, a gente vai vendo um padrão ali, né? Nas respostas, entonação, expressão corporal, tudo comunica. Isso porque nós temos prática, tá? Cuidado, você for fazer isso aí sozinho. Já vivenciei situações nesses 25 anos aí, só de eu pegar algumas questões e falar, não quero não. Já tive negociação com sinal já marcado, ou escritura marcada, as certidões tudo limpinha. Quem estava comprando era a filha de um escrevente, o escrevente estava de acordo em vender, não fala o nome não. Antes que você fale. Sei. Ele queria comprar, eu falei, cara, não vou fechar essa venda não. Não confie, estava certo. Uns anos agora, 1 ano ou 2 anos depois, você me trouxe uma ONU de reais de um imóvel no prédio. Sim. E eu falei assim, Eric, esse imóvel aqui era o que a mãe que estava com uma retrovenda, ou um cancelamento de uma compra,
esse imóvel aqui era um imóvel que a mãe do escrevente tal, que ele falou que podia comprar e eu não deixei comprar. Eu preferi não ganhar o dinheiro do que colocar o cliente comprador no risco. Foi ano passado. Foi no ano passado, Foi ano passado. Então é isso. José, quais suas considerações aí finais? Continua a mesma coisa. É muito importante você, proprietário, principalmente se colocar no lugar do outro, do cliente comprador. Eu pergunto a você, se você, proprietário, estivesse comprando um imóvel de uma pessoa que você, de certa forma, não conhece tão bem, você também não gostaria que fosse apresentadas as certidões? Então, continua a mesma coisa. Se precisar tirar as certidões, a gente faz esse serviço para você. Se precisar analisar a documentação, analisar a boa-fé subjetiva Sim. do negócio. A gente é muito bom nisso e com certeza vai evitar prejuízos para vocês. É isso aí. Obrigado por você acompanhar mais um episódio do Orgânicos CopaCast. E esse foi um episódio bem especial porque é um tema que está fervilhando nas redes sociais e no dia a dia do mercado imobiliário. E as certidões, elas sim, são importantes. E mais do que as certidões, o que o José falou, a análise subjetiva do risco do negócio. Quer ter uma boa assessoria preventiva na sua venda ou na compra? Contate-nos aqui, ó, entre em contato com a gente, Corretores Orgânicos Imobiliário aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1072, entre as ruas de Miguel Lemos e Djalma Urit, aqui no Posto 5. Muito obrigado, um abraço. Abraço!